Graça e paz, igreja! Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Animados? Chegamos ao capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, para a honra e glória do Senhor. Amém? É com muito orgulho, mas não é um orgulho arrogante, irmãos. É alegria de poder dizer que essa igreja tem se empenhado, irmãos, em estudar a palavra do Senhor. Amém? Nós vencemos o estudo da carta de Paulo aos Apóstolos em plena pandemia. Nós vencemos o estudo da carta de Paulo aos Romanos, irmãos. Vencemos o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós iremos completar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando terminarmos o estudo do capítulo 13. Amém, irmãos? É motivo de muita gratidão a Deus. E que o nome dele sempre seja glorificado em nossas vidas pelo nosso aperfeiçoamento. Amém, irmãos? Porque é isso que a gente busca com o estudo, é aperfeiçoamento. Amém? Aleluia. Então, irmãos, vamos orar para começarmos? Aleluia. Pai querido, nós te agradecemos, damos graças, damos glórias. Aleluia, Pai. Porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos fortalecido a cada dia e o Senhor tem prevalecido em nossas vidas, Pai. Tem prevalecido nesse ministério. E tem, Pai, nos ajudado a aprender mais de Ti. Somos gratos, Pai, porque o Teu Espírito Santo tem direcionado todas as coisas, tem nos inspirado, tem nos guiado nesses estudos, Pai, para que juntos estejamos aprendendo, crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, no conhecimento, Pai, por meio do Teu Espírito Santo. Somos gratos, Senhor, te entregamos mais este estudo, mais este capítulo. Que os nossos corações estejam disponíveis, que as nossas mentes estejam cativas ao conhecimento da Tua palavra. Que tudo aquilo que o Senhor preparou para que nós possamos meditar e estudar nessa noite, Pai, chegue por meio desse estudo aos nossos corações. Que não sejam apenas palavras, mas que chegue um entendimento vindo dos céus, para que nós possamos, sim, Pai, a cada dia crescermos e sermos aperfeiçoados. Assim nós oramos gratos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia, Pai. Visita também aqueles que vão estar acompanhando depois que a transmissão for feita. Amém? Irmão, sem demoras, vamos lá? Capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. A minha versão é a King James atualizada. Amém, irmãos? Vamos lá. Versículo 1. Eu vou ler o capítulo todo como eu sempre faço, depois eu volto nos versículos. Amém, meus irmãos? Para a gente meditar juntos. Esta será a terceira vez que vou visitar-vos. Sendo assim, toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já vos adverti quando estive entre vós pela segunda vez. Agora, estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram e a todos os demais que, quando retornar, com certeza não os pouparei. Visto que estáis exigindo que apresente uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao lidar convosco, mas sim poderoso entre vós. Porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? A não ser que já estejais reprovados. Mas tenho a esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum, para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. Vou repetir o versículo 7. Agora, oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum, não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. Porquanto, nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Pois nos alegramos quando somos enfraquecidos e vós sois fortalecidos. Rogamos por vosso aperfeiçoamento contínuo. Por esse motivo, escreva essas palavras estando ausente, para que quando eu estiver convosco pessoalmente, não necessite ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me outorgou para edificá-los, e não para destruí-los.
Sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia. E o Deus de amor e paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Aqui nesse capítulo, irmãos, Paulo informa aos coríntios a respeito de algumas providências que ele irá tomar por ocasião da terceira visita que ele está se organizando para fazer. Amém? Essa visita, irmãos, ele vai ali, a primeira intenção dele de ir era se encontrar com os irmãos. Tito estava indo com mais 2 irmãos para fazer ali, para completar a coleta em favor dos pobres de Jerusalém. Amém? Ele estaria voltando da Macedônia, passaria ali por Corinto e juntos eles seguiriam para Jerusalém. Mas nós percebemos ali a partir do capítulo 10 que Paulo muda o tom da carta. Paulo precisa ser mais severo com os irmãos, provavelmente porque chegaram notícias de que a igreja estava em rebelião novamente, de que a igreja estava ali formando grupos demais, e muitos grupos ali junto daqueles falsos apóstolos que estavam ali tentando turbar o conhecimento dos crentes de Corinto. Amém? Então ele muda o tom e agora a carta a gente percebe que ele está indo. O principal motivo não é um reencontro amigável, o principal motivo não é a coleta da oferta de Corinto, mas sim Paulo compreende que se essa carta não tiver o efeito esperado, a visita pode não ser tão amistosa, irmãos, porque ele vai precisar repreendê-los. Amém? Aleluia. Então, ele cita as providências aqui, logo no início da carta, nos primeiros 4 versículos, dá alguns encaminhamentos e no final ele se despede na carta, né, dizendo que ele em breve estaria ali. Nós não sabemos de fato, irmãos, se essa visita ocorreu, assim como não sabemos também dos efeitos dessa carta. Ali naquela igreja. A história silencia a respeito disso. Amém? O que nós sabemos é que ao final do século I, depois de mais ou menos uns 30 anos que Paulo escreveu essa carta, Clemente de Alexandria, que havia sido um dos discípulos dos apóstolos, escreveu também uma carta à igreja de Corinto. E essa carta era uma reclamação, irmãos, porque a igreja de Corinto estava disciplinando alguns líderes ali, alguns presbíteros, de uma forma muito dura, e eles não tinham base suficiente para isso. Amém? Então, a última carta que nós temos notícia foi essa de que Clemente de Alexandria escreveu, orientando ali e exortando aqueles irmãos. Então, foi essa a última notícia apostólica que nós tivemos com relação à igreja de Corinto. Séculos depois, a cidade foi tomada pelos bárbaros e aí a igreja passou por várias dificuldades, irmãos. E aí não se tem mais notícia do progresso do cristianismo naquela região até a chegada da Idade Moderna. Amém? E nessa carta, nesse versículo, aliás, nesse capítulo, irmãos, Paulo distribui a fala dele da seguinte forma. Nos versículos de 1 a 4, ele dá detalhes de como irá proceder quando chegar lá. Do versículo 5 ao 10, ele espera, na verdade, que não seja necessário que ele use de rigor com a igreja quando estiver lá, porque ele realmente espera que essa carta produza efeito. Amém? Nos versículos de 11 a 13, ele se despede deles. E no versículo 14, ele os abençoa. Amém, irmãos? Então é um versículo curtinho e vamos ver o que Deus quer nos ensinar aqui. Amém? Versículo 1. Glórias a Deus. Vou reler, irmãos, cada versículo e vou fazer a meditação. Amém? Versículo 1, capítulo 13. Essa será a terceira vez que vou visitá-los. Sendo assim, toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Paulo avisa que vai na condição de apóstolo com autoridade para punir os coríntios. Nesse versículo, Paulo, na verdade, está citando Deuteronômio 17, versículo 6, e também Deuteronômio 19, no versículo 15, onde Moisés havia dito ao povo que toda questão seria resolvida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Paulo já havia ido a Corinto 2 vezes, e agora ele iria uma terceira vez. Então, irmãos, ele esteve lá 2 vezes com testemunhas, e ele está indo a terceira vez. E nessas 2 vezes que ele esteve lá, o que ele viu, o que ele ouviu,
o que ele experimentou, o que ele sentiu da igreja foi suficiente, irmãos, para que ele formasse uma opinião a respeito de tudo isso que ele também estava ouvindo dos discípulos que voltavam de lá. Amém? Porque ele já tinha visto que a igreja estava agindo de forma repreensível. E o que os irmãos que chegavam até ele traziam, essas informações que chegavam, na verdade, só confirmavam que ele havia presenciado, que ele havia visto. Amém, meus irmãos? Então, ele deixa claro que as medidas que ele vai tomar são respaldadas, inclusive, por aquilo que está na lei. Que pelo que 2 ou 3 testemunhas haviam visto ou haviam falado, era suficiente para que uma questão fosse resolvida. Amém? É a terceira vez que ele iria, eles e seus discípulos, e como Moisés disse, pela palavra, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, toda a palavra será confirmada, todo assunto será resolvido. Então, para ele também essa visita seria um divisor de águas. Amém? Seria definitivo. No versículo 2 diz assim: já vos diverti quando estive entre vós pela segunda vez. Agora, estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram e a todos os demais que, quando retornar, com certeza não os pouparei. Ele informa, irmãos, que ele está em autoridade e que ele vai punir os rebeldes dessa vez, só que agora ele vai ser mais firme. Amém? Porque na segunda visita, irmãos, ele saiu de lá meio acuado. Ele prefere não confrontar de forma tão dura a igreja. Mas quando ele fala assim, não os pouparei novamente, é exatamente isso. Ele vai agora para aplicar as correções que forem necessárias. Amém? Versículo 3. Visto que estás exigindo que apresente uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao lidar convosco, mas sim poderoso entre vós. Paulo não iria mais aceitar esse tipo de descrença, ele não iria aceitar mais os questionamentos que faziam contra o apostolado dele, entendeu? Muitos foram sinais e milagres que Deus operou naquela igreja ali por meio de Paulo e por meio ali dos irmãos que estavam presentes, sem contar, irmãos, todos os sofrimentos que Paulo passava pelas igrejas. Por essa caminhada de fundar igrejas, de evangelizar, de estabelecer essas igrejas. Então, assim, esses sofrimentos, essas perseguições que ele enfrentava, os prodígios, os milagres, tudo, irmãos, era prova suficiente para que esses irmãos não questionassem o apostolado de Paulo. Mas mais do que tudo, irmãos, o principal era que aqueles irmãos conheciam a Cristo. Não tinha prova maior de que o que ele ensinava vinha da parte de Deus, se esses irmãos tinham recebido a Jesus. Amém? Aleluia! Se faltava apenas Paulo exercer a autoridade, eles entendessem, para que eles entendessem de que ele realmente era um apóstolo, então, irmãos, tinha chegado o momento. Paulo ia exercer essa autoridade. Amém? Ele não ia aceitar mais desobediência nem rebelião ali no meio daquela igreja. Aleluia. Versículo 4. Porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive. E isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Aleluia. Os coríntios alegavam também que Paulo era de presença fraca, que ele não impressionava, né? Que a presença dele não impressionava, e que sua retórica também era fraca, irmãos. Além de ser rejeitado pelos judeus. Então, tudo isso nós vimos ao longo desse estudo, né? Paulo não tinha presença, que como é que Paulo, sendo um apóstolo de Deus, por meio de Cristo, passava por tantas aflições. É isso? Como que ele, sendo judeu, era rejeitado pelo próprio povo judeu. E, irmãos, os coríntios estavam preferindo olhar essas acusações desses falsos apóstolos do que olhar quão grande era o ministério de Paulo, irmãos. Ali na região de Antioquia, na região da Galácia, igrejas estabelecidas. Na região da Macedônia, igrejas estabelecidas. Na região da Caia, igrejas estabelecidas, irmãos, só crescia. E Paulo era o fundador dessas igrejas, esses irmãos ali em Corinto questionando seu apostolado. Então, irmãos, ali essa visita realmente seria um divisor de águas. Nesse versículo, Paulo diz que Cristo também foi crucificado em fraqueza. Foi julgado como um malfeitor, morreu na cruz, uma morte humilhante, reservada aos piores criminosos. Então, aos olhos do mundo, Jesus Cristo também foi considerado fraco. Amém? Mas ao ressuscitar, vencendo a morte e o diabo, Cristo mostrou ao mundo o seu verdadeiro poder.
Da mesma forma, Paulo diz que seu verdadeiro poder vive em Deus por meio de Cristo. E ele, aleluia, e ele se revelava nas suas fraquezas e não em ostentação, irmãos, porque esses falsos apóstolos, eles chegavam lá pomposos, falando bem, né, imponentes, né, orgulhosos, e não era isso que deveria prevalecer, irmãos. O que deveria prevalecer era a clareza do poder de Deus que operava em Paulo por meio de Cristo, irmãos. Passando por tudo que passava, ele se estabelecia. Passando por todas essas afrontas, ele continuava em amor com essa igreja. Era nisso que a igreja de Corinto deveria estar fixando os olhos. Mas não, estavam fixando os olhos nas coisas externas, né? Estavam agindo, inclusive nisso, em carnalidade. Amém? Paulo se diminuía para que o poder de Deus se revelasse, se aperfeiçoasse, e para que o ministério dele, apostólico, se estabelecesse ali no meio daqueles irmãos, porque essa era a vontade de Deus. Amém? Versículo 5, aqui nós entramos numa outra parte, que vai até o versículo 10. Versículo 5. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Irmãos, essa palavra aqui de Paulo, ela serve para nós. É algo que nós devemos fazer todos os dias. Nos examinar se estamos realmente na fé. Amém? Nós devemos provar a nós mesmos. Porque nós precisamos perceber se no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso falar, no nosso agir, se Jesus Cristo está presente em nós. Amém, irmãos? Nós não precisamos, não podemos, e eu falo isso principalmente aos obreiros, esperar que um pastor venha nos exortar, um pastor venha nos disciplinar. Nós precisamos revisar as nossas atitudes. Amém? Diariamente, irmãos. Aleluia. Paulo pede aos coríntios que se examinem para saber se realmente estão em Cristo, para saber se realmente estão na fé. Ao invés de ficarem suspeitando dele, para saber se ela era de Cristo ou não, eles precisavam saber se eles estavam em Cristo. Eles precisavam examinar a si mesmos. Na avaliação de Paulo, parte da igreja não estava agindo como verdadeiros cristãos, o que fazia crer que ali ainda havia muitos corações que não estavam convertidos. A arrogância, prepotência, rebelião, escárnio, rejeição como padrão de vida, irmãos, vem de corações que ainda não foram regenerados. Corações que ainda não nasceram de novo. Aquelas pessoas que estavam agindo dessa forma nunca haviam experimentado uma verdadeira regeneração do Espírito Santo, uma mudança real de vida, uma mudança de atitude. Por isso que ele pede que eles provem a si mesmos. Essas atitudes eram atitudes de corações carnais, vendidos ao pecado, que ainda estavam produzindo as obras da carne. Amém? Glórias a Deus. Versículo 6. Mas tem esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados. Irmãos, o amor que Paulo ainda dedicava àquela igreja era a maior prova de que eles estavam agindo em Cristo. Amém? Versículo 7. Agora, oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum, não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. Paulo ora para que eles ajam corretamente. No final das contas, irmãos, não importava o que eles pensavam de Paulo. Importava, sim, que eles se convertessem verdadeiramente a Cristo. Paulo estava preocupado era com a correção, com a conversão, com o alinhamento da igreja de acordo com a vontade de Deus. Ele defendia o apostolado dele porque ele partia de Deus, pela vontade de Deus. Amém? Mas ele não estava, no fundo, a preocupação ali da aceitação do ministério era a aceitação da palavra que ele pregava. Então, irmãos, o que importava para Paulo, se eles acreditavam nele ou não, era se eles estavam convertidos verdadeiramente. Se eles estavam seguindo verdadeiramente a palavra de Deus e seus ensinamentos. Amém? Versículo 8. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. O que acontece, irmãos? Se Paulo chega
e a igreja está fluindo, a igreja está andando de acordo com a vontade de Deus, a igreja está vivendo a palavra, Paulo não vai ter que fazer eles. Paulo não vai ter por que exortá-los. Paulo não vai ter por que discipliná-los. Paulo não vai ter por que corrigi-los. Porque ele nada pode contra a verdade, ele só pode a favor. Então, na verdade, ele fala que se quando ele chegasse lá, os corações estivessem regenerados, eles estivessem praticando a verdade, ele nada teria contra aquela igreja. Amém? Porque ele diz que ele só pode agir a favor da verdade e não contra ela. Amém, irmãos? Aleluia. Versículo 9. Nós nos alegramos quando somos enfraquecidos e vós sois fortalecidos. Rogamos por vosso aperfeiçoamento contínuo. Paulo diz que se alegra quando eles estão firmes na fé e que ora para que possam ser aperfeiçoados continuamente. Irmãos, esse é o desejo de todo apóstolo. Esse é o desejo de todo pastor. Amém? De toda liderança. Que as suas ovelhas, que a igreja caminhe, que os cristãos, que os obreiros, que os crentes caminhem em direção à vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. Amém? É uma alegria, irmãos, para as lideranças, quando você encontra os crentes vivendo o cristianismo com coerência, com vontade, porque, irmãos, fácil não é. É sacrificante. Mas por que é sacrificante? Quando a gente compara com o sacrifício de Jesus, não tem sacrifício nenhum. Porque a coroa da glória para nós é alcançarmos a nossa salvação, estarmos ao lado de Jesus, ao lado de Deus ali naquele grande dia. E esse é o desejo das nossas lideranças, irmãos. Que nós alcancemos a nossa salvação. Que ao passarmos dessa vida, nós estejamos na presença do Senhor, estejamos ali como os eleitos. Amém, irmãos? Então, muitas vezes as exortações, as disciplinas, elas precisam acontecer, irmãos, para que nós sejamos despertados. Porque essa é a alegria do Senhor também. Que a gente ande conforme Ele espera de nós, firmes na fé. Amém? E buscando crescimento, buscando aperfeiçoamento. Amém? Aleluia. Versículo 10. Por esse motivo, escreva essas palavras estando ausente, para que quando eu estiver convosco pessoalmente, não necessite ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me outorgou, que o Senhor me concedeu, para edificá-los e não para destruí-los. Então, irmãos, ele termina essa carta de uma forma mais dura, mas ele tentando sacudir mesmo, que é o que ele vem tentando fazer desde o capítulo 3. Irmãos, despertem, irmãos, acordem. Irmãos, se corrijam, se regenerem. Vamos andar conforme a vontade de Deus, vamos crescer em Cristo. Amém? Porque Paulo diz, olha, eu estou aqui, a minha autoridade em Cristo, a minha autoridade em Deus é para edificá-los. Não é para destruí-los, mas ele está deixando claro, irmãos, que se for necessário, ele vai agir com firmeza. Porque ele tem essa autoridade diante de Deus e diante de Cristo. Amém? E, irmãos, Paulo tem autoridade, inclusive, para excluir os rebeldes da igreja. Irmãos, ele tem autoridade, inclusive, para encerrar a igreja. Eu não sei se os irmãos estão relembrados, mas no estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que foi ministrado pelo presbítero Narciso, Paulo fala de um irmão que ele entregou a Satanás, porque ele não rejeitou a moralidade, irmãos. Então, Paulo tinha ali plena autoridade para edificar os irmãos. Mas Paulo tinha plena autoridade para destruí-los, porque aquele irmão lá na primeira carta de Coríntios, ele entregou a Satanás. E se fosse preciso, irmãos, nessa viagem agora, nessa visita, ele faria a mesma coisa. Amém? A autoridade que Deus dá aos seus líderes aqui na terra, aos seus pastores, irmãos, aos bispos, aos apóstolos desse tempo, né, que são diferentes dos apóstolos fundacionais, as lideranças, irmãos, é de cuidar da igreja. É de amá-los e o amor inclui a disciplina. Amém? E, irmãos, eu penso que essa firmeza, irmãos, muitas vezes é necessária. Amém? Porque nós precisamos compreender qual é o chamado. E o chamado hoje não permite a gente ficar brincando de ser cristão. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus pela autoridade que Deus outorgou às nossas lideranças.
para nos edificar. Amém? Aleluia. Agora, irmãos, é muito importante a gente deixar claro que a vontade de Paulo não era destruir aquela igreja. Amém? Não era entregar vários ali irmãos a Satanás. A vontade dele era que a sua autoridade fosse utilizada apenas para o crescimento da igreja, para edificação. Amém? Aleluia. Aqui dos versículos 11 ao 13, Paulo faz as suas saudações, irmãos. Ele já está finalizando a carta. No versículo 11, que diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia. E o Deus de amor e paz estará convosco. Paulo ensinando mais uma vez. Ele se despede em amor fraternal. Irmãos, depois de tudo, ele está ali, irmãos, era muito amor que Paulo tinha por essa igreja. Amém? Porque irmãos em Cristo, né? Então é muito difícil quando você está chateado, quando você está aborrecido, quando você está sendo ali acusado, você se mantém amor. Mas ele sempre olha para o alto, ele entende que aquilo ali foi o que Deus colocou sobre a vida dele, que ele precisaria agir sempre, não conforme a carne dele, mas conforme a vontade de Deus. E é por isso que ele chama. Sem mais, irmãos, despeço-me. Amém? É amor fraternal, meus irmãos. E ele exorta ainda, é uma exortação que ensina. Procurar agir com maturidade, sabe? Ele fala, amadureçam, irmão, se aperfeiçoem, cresçam em Cristo. Amém? Ele encoraja-os, consolem uns aos outros, ajudem-se, ao invés de vocês ficarem presos em coisas carnais, ajudem a igreja a crescer. Ele pede à igreja que tenha um só pensamento principal, que eles tenham só um modo de pensar, porque isso é um ensinamento que Deus nos pede. Lá em Romanos nós estudamos isso. A importância de um modo só de pensar, um modo só de proceder. Aleluia! A importância da unidade na igreja. A importância de procurar viver em harmonia. Porque, irmãos, nós somos pessoas diferentes. Cada ser humano é único. E nós podemos formar opiniões diferentes, mas o modo principal de pensar precisa estar numa coluna, que é a vontade de Deus. Então, ainda que a gente discorde alguns pontos, nós precisamos estar em harmonia com o modo principal de pensar. E aí ele pede que essa harmonia é viver em paz, é os irmãos conseguirem conversar, conseguirem chegar a algumas conclusões, respeitando as opiniões, mas concluindo por onde é melhor caminhar, por amor a Deus, por amor a Cristo. Porque se eles seguissem essas instruções, irmãos, como é que ele termina aqui o versículo? O Deus de amor e paz estará conosco. Amém? No versículo 12, irmãos, ele traz ali uma característica da cultura oriental. Ele fala assim: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Amém, irmãos? Esse beijo santo era uma característica da cultura ali. Até hoje a gente vê muitas pessoas daquela região que se cumprimentam, homens, mulheres, crianças, com um beijo no rosto. É um beijo de amizade, irmãos. A única opção que eu queria fazer a respeito dessa recomendação de Paulo é que isso aqui é um traço cultural. Porque, irmão, muitas coisas alguns irmãos leem e fazem daquilo ali uma doutrina. Paulo não está dizendo que obrigatoriamente os irmãos têm que se despedir com um beijo no rosto. Isso é fácil. A gente, na nossa cultura aqui, a gente é mais um aperto de mão, é um abraço. O beijo no rosto acaba ficando ali reservado mais às mulheres, mais aos irmãos mais próximos. Então, isso não é uma doutrina que Paulo está tentando estabelecer. Amém, irmãos? Ele está dizendo apenas, hajam fraternalmente. Abracem-se, e aí o nosso abraço seria esse beijo no rosto, esse beijo santo. Amém? Versículo 13. Todos os santos vos enviam saudações. Quem são todos, irmãos? Timóteo estava com ele ali nessa ocasião. Paulo escreveu essa carta provavelmente da Macedônia, provavelmente lá da igreja de Filipos. Então ele está dizendo, os irmãos de Filipos aqui, Timóteo, todos os discípulos que estão comigo aqui, vos enviam saudações. Amém? E no versículo 14 nós temos aqui a bênção apostólica, que é: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa bênção apostólica de Paulo no final da carta é a base para a bênção apostólica que hoje nós temos no final dos cultos. Porque, irmãos, foi se compreendendo que Paulo ele escrevia as cartas, que eram sermões, que eram lidas na igreja, e ao final da leitura dessas instruções, dessas orientações, desses ensinos,
ele finalizava com essa bênção. De uma forma, de outra, mas essa aqui, ela ficou... foi abraçada pela igreja porque ela é trinitária, irmãos. Compreende a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, ali ele faz referência às 3 pessoas da Trindade. Embora, irmãos, não tenha na Bíblia a palavra Trindade, nós percebemos, irmãos, que os 3 são um só. Amém? Por essa forma de Paulo finalizar as cartas, que eram lidas nas reuniões, nos cultos, foi que passamos, né, a adotar como bênção apostólica. Paulo reconhece as 3 pessoas da Trindade com a mesma glória. Isso é muito importante, irmãos. Com a mesma divindade, com a mesma autoridade, ao ponto de Jesus e o Espírito Santo serem colocados ao lado de Deus. Irmãos, isso naquela época, se realmente não fossem um só, seria uma blasfêmia colocar a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo ao lado de Deus na mesma bênção. Amém? Então, Paulo colocando aqui, nós compreendemos que é uma bênção trinitária, que ele faz referência às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Com a mesma glória, com a mesma divindade e com a mesma autoridade. Aleluia, irmãos. Amém? Então, irmãos, algumas pequenas reflexões bem breves. Irmãos, essa carta é uma carta pastoral. A carta que eu falo que é pastoral é a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, a primeira também, irmãos. Mas na 2ª, Paulo está defendendo o apostolado dele, está defendendo o ministério dele. Por que ele faz isso? Porque o que ele recebe do próprio Deus por meio de Jesus. Então, ele não podia permitir que essas rebeliões confrontassem os ensinamentos que o próprio Deus estava passando para ele por meio de Cristo. Então, irmãos, nós vemos aqui que é uma carta menos teológica e é uma carta mais pastoral. Por quê? Porque ele está agindo pastoreando. Como apóstolo que fundou aquela igreja, mas como pastor que está buscando uma correção da igreja. Amém? Então, isso é um ensinamento muito grande para as nossas lideranças. Que em alguns momentos precisarão exercer autoridade, precisarão exercer disciplina, precisarão nos corrigir. Amém, irmãos? Porque essa autoridade é outorgada pelo próprio Deus, irmãos, aos líderes, aos pastores. Então, é muito importante que os irmãos não fiquem doídos, que os irmãos não fiquem ali se sentindo pormenorizados. Quando uma das nossas lideranças chegar, irmãos, e nos mostrar alguns pontos em que precisamos crescer, em que precisamos melhorar, em que precisamos nos corrigir. E o oposto é também importante, que os pastores não se sintam melindrosos, que os pastores não se sintam temerosos. Porque, irmãos, aquilo que eles não fizerem será cobrado deles diante do Pai. Então, quando nós estivermos sendo corrigidos, nós precisamos entender que eles estão exercendo algo que o próprio Deus pediu a eles que fizessem, que é exemplo para nós aqui nessa 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos entender que toda correção que é feita em amor, e, irmãos, às vezes, agir com firmeza também é agir em amor. Amém? Porque é melhor que o pastor haja com firmeza comigo do que ele permita que eu caia do precipício. Por estar agindo em pecado, por estar agindo da forma errada. O que nós precisamos é ter humildade para receber as correções. E que o Senhor, nosso Deus, dê essa disposição, essa convicção aos nossos líderes, aos nossos pastores, de que eles precisam exercer essa autoridade sobre nossas vidas em alguns momentos. Porque, irmãos, nem sempre numa pregação a gente vai entender que aquela correção é para nós. Não, é para o irmão lá do lado, é para o irmão que não veio hoje. Às vezes, nossa, aquele irmão precisava estar aqui para ouvir isso. Quando, na verdade, Deus está falando comigo, com você, irmãos. Amém? Então, que Deus dê firmeza aos nossos pastores para nos corrigir quando for necessário. Porque nem sempre as pregações vão ser suficientes. Às vezes é necessário uma orientação individual. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus pela sua disciplina e pela sua correção nas nossas vidas. Que nos faz crescer, que nos faz nos tornarmos crentes maduros, crentes aptos a evangelizar também. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Nós precisamos entender que essa autoridade concedida às lideranças é espiritual. Irmãos, não é que alguns pastores não usam a sua carnalidade para falar o que querem, para corrigir da forma que querem, irmãos. Mas quando essa correção vem dos céus, o Espírito Santo ministra essa correção aos nossos corações. Aí chega a contrição, aí chega arrependimento. A não ser que a arrogância e a prepotência tenham fechado o coração. Amém? Mas normalmente quando nós somos exortados por meio das nossas lideranças, por uma vontade do Senhor, aquilo ali fala muito fundo aos nossos corações. Amém? Aleluia. É preciso considerar, irmãos, e pastores, líderes, que há pessoas que frequentam as igrejas que ainda não nasceram de novo, que ainda não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que ainda não estão regeneradas. Por isso, a pregação de Cristo precisa ser constante. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar aptos à evangelização. Por isso que o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar precisa ser uma pregação viva, irmãos. Porque tem irmãos que ainda não cresceram, tem irmãos ainda que não despertaram, tem irmãos ainda que não se converteram verdadeiramente. E o Espírito Santo está procurando um momento oportuno. Que nós sejamos esses instrumentos. Amém? Glórias a Deus. Paulo tinha um coração pastoral, seu amor fraternal por aquela igreja, e aí entendam amor por cuidado, persistência, perseverança, insistência. Paulo era persistente, irmãos, era perseverante, doía na carne, cortava na carne, mas ele estava ali de pé, fazendo conforme a vontade do Senhor por aquelas vidas. Amém? Paulo tinha um coração pastoral, seu amor fraternal por aquela igreja era tão grande, e aquela igreja, irmãos, era tão cheia de complexidades. Amém? O cuidado dele com aquela igreja era uma prova disso. Uma prova do amor que ele tinha por eles e uma prova do temor que ele tinha a Deus. Que mesmo que ele tenha tido vontade de desistir em alguns momentos, ele perseverou. Amém? Pastores, lideranças, perseverem. Não desistam de nós, ovelhas. Amém? Nós queremos crescer. E se sintam à vontade, irmãos, que essa não seja uma oração da Cláudia, que essa seja uma oração dos irmãos. Que nós passemos a dar liberdade ao Espírito Santo para nos corrigir. E que se os instrumentos desse tempo que Deus levantou são as nossas lideranças, que eles tenham essa liberdade. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, eu queria dizer a vocês que esse tempo desse estudo dessa carta foi um tempo de muito crescimento para mim. Foi um tempo de revisitar alguns conceitos, de revisitar algumas atitudes, de me diminuir mais para que eu possa crescer em Cristo. E eu espero que isso também tenha acontecido com os irmãos. Que nós, enquanto igreja, estejamos mais preocupados no crescimento da igreja no mundo do que com nós mesmos. Que nós estejamos dando espaço às nossas lideranças para trabalhar em favor das almas ainda não convertidas, ao invés de nós estarmos dando trabalho aos nossos pastores em coisas que já deveríamos ter crescido. Amém, irmãos? Eu espero de todo o meu coração que essas palavras, que esses estudos que nós temos tido, continuem falando às nossas mentes, que o Espírito Santo, no momento que nós agirmos de forma errada, ele tenha liberdade para nos mostrar, opa, por aqui não. Por aqui você vai entristecer seu coração de Deus. Venha por aqui. E que a gente prontamente atenda, que a gente converta o nosso proceder em direção à vontade do Senhor. Amém? Nós somos gratos a Deus por esse tempo. Nós somos gratos a Deus pelos estudos. Sou grata a Deus pelos pastores da nossa igreja, do Plano Piloto, pela presidente Maria Ramos, que tem permitido esse estudo. Sou grata pela vida do presbítero Narciso, que tem caminhado junto em direção a esses ensinos, que tem buscado conosco que tudo isso esteja acontecendo, que seja possível. Amém, irmãos? Somos gratos também à diaconisa Dani pelo tempo que ela tem despendido, pelo cuidado, pelo zelo que ela tem tido para que essa transmissão alcance não apenas os irmãos, mas a todos quantos o Senhor quiser que essa ministração chegue. Amém? Então, irmãos, estou grata
Grato ao presbítero, que tem me acompanhado e que tem sido parceiro na ministração desses estudos, a Dani, aos nossos pastores, principalmente, irmãos, a cada um que assiste, que acompanha com diligência e que tem buscado crescer em Cristo. Amém? Irmãos, hoje nós encerramos os estudos da carta de Paulo aos Coríntios, né? Estudamos a primeira, estudamos a segunda carta. E nas próximas semanas, irmãos, 5 ou 6 semanas, nós vamos estar revisitando alguns estudos, irmãos. Por quê? Porque nós temos tido essa demanda. Amém? Nós percebemos que alguns conteúdos é importante de que nós repassemos para que os irmãos estejam atentos aos ensinamentos, para que nós possamos crescer em alguns pontos enquanto igreja. Amém? Então, são temas que nós temos pedido orientação ao Espírito Santo, tá? É algo que não tem saído da cabeça da Cláudia, do presbítero Narciso, mas que nós temos compreendido que é necessário. Então, nós teremos esse estudo, esse reestudo de alguns capítulos, de alguns temas, e nós voltaremos com o estudo da próxima carta em fevereiro. Então, irmãos, estejam atentos ao que o Espírito diz às igrejas, acompanhem nas próximas semanas esses estudos que nós já vimos, mas que nós precisamos compreender alguns assuntos com mais profundidade. Amém? Estejam livres para vir perguntar a mim, ao presbítero, aos pastores, sobre temas que vocês não compreendem. Irmãos, não fiquem em dúvida, irmãos. Perguntem. Se tem dúvida, é o próprio Deus querendo ensinar. Então, perguntem às pessoas que vocês sabem que vão conseguir dar respostas embasadas nas Escrituras. Amém? Então, a partir da semana que vem, até o início de fevereiro, nós estaremos revendo alguns estudos para que nós estejamos mais firmes em alguns assuntos. Amém? Assuntos que dizem respeito a crescermos como igreja. E em fevereiro nós retornamos com a próxima carta. Amém? Nós não sabemos se vai ser Gálatas, nós não sabemos porque nós estamos orando nisso também para saber se o Senhor quer que nós continuemos o estudo conforme as Escrituras ou se nós vamos andar de alguma forma diferente, mas vamos continuar com o estudo do Novo Testamento. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse estudo, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem sido conosco, Pai. Te agradecemos porque conseguimos ao longo desse ano manter esse estudo, Pai, firme, vivo, conforme a vontade do teu coração. Ajuda-nos a continuar crescendo, Senhor. Ajuda a continuar falando aos nossos corações nos estudos que serão repassados nessas próximas semanas, Pai. Que nós continuemos crescendo em graça e sabedoria diante de Ti, mas principalmente diante dos homens. Sabemos que em muitos aspectos ainda somos como meninos, Senhor, mas nós queremos amadurecer. Queremos chegar à fase adulta. Amém? Abençoa as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa congregação. Abençoa o Ministério Igreja do Monte. Abençoa os nossos pastores. Abençoa a nossa presidente Maria Ramos. Derrama sobre todos eles sabedoria vinda do alto. Que a autoridade que está sobre a vida deles, Pai, nos edifique. E nos ajude a crescer também. Assim, Pai, nós oramos gratos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Tenham uma boa noite, um ótimo descanso. E vou deixar uma última instrução. Versículo 11. Sem mais, meus irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade. Tende bom ânimo. Encorajai-vos mutuamente. Tende um só pensamento principal e viver em harmonia. Assim, o Deus de amor e paz estará convosco. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus os abençoe.